De volta com o nosso Geração Saúde, terça-feira, vamos falar hoje sobre o bullying, gente. Com certeza você tem uma história para falar de bullying. Tem alguém que você conhece que já passou por uma situação parecida ou bullying propriamente dito. Então, hoje nós vamos conversar, mas antes um breve histórico, né? Dada essa importância desse tema, se criou-se o Dia Mundial de Combate ao Bullying, que é dia 20 de outubro. E em 2016 foi estabelecido também através de uma lei o Dia Nacional de Combate à Violência na Escola, que é comemorado no dia 7 de abril. E essa escolha do dia, a gente faz referência àquele episódio em 7 de abril de 2011, do bairro do Realengo, no Rio de Janeiro, quando o adolescente entrou, atirou em todo mundo, né? O resultado do massacre de Realengo, que ficou conhecido como o ataque, foi a morte de 12 alunos e do próprio atirador, que depois suicidou, né? E os conhecidos e familiares diziam que ele sofria bullying e devido a isso aconteceu tudo isso. Mas para entender realmente o que é isso, né? Esse problema tão sério que acontece, principalmente nas escolas. A gente está aqui ao vivo no estúdio com a Anne Caroline, que é psicóloga, e vai conversar um pouquinho comigo sobre esse tema hoje. Anne, bem-vinda. Obrigada, Bom Carla. dia. Bom dia. E muito obrigada também pela sua presença aqui hoje. Eu convidei a Anne para a gente falar desse tema tão relevante que merece tanta essa atenção, Anne. Mas às vezes ainda é um termo que é bastante usado, mas as pessoas ainda não entendem. Explica pra gente o que é exatamente o bullying. O bullying, ele é um tipo de agressão, seja ela física, psicológica, emocional, e aí ele vai perpassar por todas essas demandas. A gente precisa sempre lembrar que existe essa situação de violência. E é assim, o que é violência pra mim, muitas vezes não é pra você. E esse limiar realmente vai ser percebido a partir de como eu me sinto diante daquilo que você falou. Ah, Carla, não gostei do seu vestido hoje. E às vezes eu vou pra casa já sofrida, porque realmente esse vestido eu gostei tanto, mas alguém já chegou pra mim e disse que não. Ou então, às vezes, realmente é a agressividade que bate, que machuca, que belisca, que fica bulindo. Então, isso também é bullying, né? Então, entendi. O que é que pra você aguenta, o que é que eu aguento? Tem esse limiar, sim, e como eu me sinto a partir dessas agressividades psicológicas, emocionais, comportamentais, a violência em si, a agressividade. Você trouxe uma introdução muito importante, né? O termo bullying, ele é do inglês. Você falou sobre o massacre de Realengo, mas muitas situações também partiram dessa situação de bullying a partir daqueles massacres que aconteceram nos Estados Unidos. Muitas, bem comum, a gente vê acontecendo sempre. Até hoje. Fulano entrou com arma, matou não sei quantos. Isso. Né? Porque lá tem essa demanda e surge muito mais forte, né? Então, o quanto que a gente precisa parar para pensar a partir desse adoecimento, né? A gente também precisa lembrar de quem está cometendo o bullying, né? Muitas vezes a gente fica só a vítima e esse causador que também como está esse sofrendo. Rapaz de Realengo que se diziam que ele também sofria bullying. Isso. O quanto que ele sofre, né? Se eu cometo uma violência dessa, seja ela emocional, psicológica ou até mesmo de agressividade, por que eu estou fazendo isso? A partir de que demanda eu estou fazendo isso também? Talvez esteja sofrendo tanto quanto ou mais. Mas assim, as pessoas também têm dificuldade, Anne, de identificar exatamente o que é bullying e o que é brincadeira. Porque tem um limite ali, mas às vezes fica difícil decifrar exatamente o que está sendo bullying e o que é só uma brincadeira maldosa, de repente. O olhar da situação vai dizer muito. Por exemplo, como eu usei, né? A partir de que momento eu me sinto ofendido com a sua brincadeira. Às vezes você até disse uma vez, né? E passou. Mas o quanto que aquilo todos os dias vai enchendo o meu saquinho e uma hora eu explodo, uma hora eu tenho uma situação traumática, uma hora eu começo a ter sintomatologias, o quanto isso é desencadeador de ansiedade, de dificuldades da aprendizagem na escola, o quanto os conflitos escolares eles perpassam também pelo bullying. Crianças que estão com dificuldade de aprender, muitas vezes estão sofrendo bullying, Carla. E às vezes a gente precisa observar, às vezes não é nem a dificuldade da criança, mas a criança em si está se sentindo retraída, rejeitada e está sofrendo dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro dos processos terapêuticos. A gente usa o mapa de sala e muitas vezes a gente identifica que a criança está em um local da sala onde não tem ninguém, um local da sala tentando se refugiar dessas pessoas, desses agressores, né? Você papai, você mamãe, uma forma de identificar é no lúdico com a sua criança, passe para ela desenhar a sala de aula dela, observe em que local essa criança está inserida.
Como é esse contato da criança com a sala de aula, com os coleguinhas. Uma coisa que a gente também observa muito é que a escola, às vezes, ela meio que mascara ou nem percebe muito isso. Então, o quanto que a gente também tem que levantar essa bandeira dentro da escola para que a escola tenha ações de prevenção ao bullying. E que caso realmente já esteja acontecendo o bullying, o quanto que a gente pode realmente fazer ações que amenizem. O problema é mais sério do que a gente pensa, né? É sério. E Anne, você falou super bem. A escola realmente precisa estar preparada, primeiro para identificar e depois até, de repente, realizar um projeto com a escola toda, né? Para conscientizar esses alunos, identificar realmente, como a gente vem falando, se quem é o agressor do bullying lá não está sendo agredido também. Enfim. Anne, existem tipos de bullying? Existe, né? São vários. A gente passa pelos psicológicos, né? Pelo assédio em si, seja ele sexual, moral, qualquer situação que vai infringir essa conduta, né? Que vá, aqui, meu espaço é aqui e eu estou passando esse espaço, o meu limite é esse, você está me chegando até mim a partir disso e rompendo esse limite. Eu consigo até aqui, Carla. E aí a gente perpassa, sim, situações de agressividade sexuais, assédio moral também perpassa. A gente vê alunos cometendo bullying até mesmo com os professores, porque isso não é só na escola, né? A gente precisa lembrar que essas demandas acontecem no seu ambiente de trabalho, né? Acontecem na família. Então, são situações em que alguém está incomodando o outro sem considerar o espaço dele, o espaço do outro, né? E aí esses tipos vão perpassando, sim, por todos essas demandas emocionais, comportamentais, sexuais, né? O tirar as coisas da bolsa do colega e botar na bolsa de outro para dizer que foi o outro. Então, acontece. Sim, com certeza. Aí, assim, a gente sabe que, como você falou, Anne, o bullying pode acontecer em qualquer local. No trabalho, na academia, no grupo de amigos, enfim, no trabalho. Mas eu acho que na fase da infância e da adolescência, é realmente na escola. Todo mundo tem uma história de um coleguinha que brincou, fez uma brincadeira que você não gostou, e que lá atrás a gente nem imaginava, não se tinha esse termo, né, Anne? Todo mundo passou por uma situação de bullying, mas não sabia exatamente o que era esse termo, é novo, vem chegando agora, e a gente precisa saber identificar, mas na escola acontece quase que diariamente, né, devido não sei, padrões de belezas que a sociedade impõe, o preconceito. A geração também é muito mimimi, forte. né, Carla? A gente tem hoje essa mania de dizer, é uma geração mimimi, por tudo se dói, por tudo sofre. Gente, é uma outra construção. Exatamente. Vocês precisam pensar que a gente está inserido em um outro momento da nossa sociedade, da nossa economia, da nossa política. Tudo isso influencia, e que essas crianças e esses adolescentes estão crescendo com tudo novo. Né? É mais rebeldia, são crianças e adolescentes mais questionadores. Sim. E, consequentemente, com mais mimimi, com mais adoecimento, com mais ansiedade. Tem tudo isso. Então, o quanto que ouvir que eu sou feio, que eu não sou aceito, ou o quanto que você não aprendeu, você não aprendeu, você é burro, você não conseguiu tirar 10 na prova, nós todos tiramos. E aquela comparação, né? Você não tem um iPhone. Sua mãe nunca lhe deu um iPhone, né? Então, os valores estão invertidos, os valores estão sendo perdidos. As crenças e os princípios dessas crianças e adolescentes atuais, eles são outros. Então, o quanto que a gente precisa realmente ter um outro olhar? Se é tudo muito diferente, por que eu vou continuar olhando como era na nossa época? Exatamente. E lhe digo mais, eu tenho muitos adultos em consultório que hoje tratam situações de comportamentos hoje, de sofrimento em algumas situações, por bullying na infância. Adultos com 40, 45 anos e que naquela época não era bullying e hoje se pensa justamente nessa conduta, né? O tanto que foi me dito que eu era feio, que atrapalhou a minha percepção de si mesmo. E hoje eu não consigo me ver uma pessoa bonita. Uma próxima pergunta que eu ia fazer para você, Anne, é as consequências do bullying. As consequências, os comportamentos, né? O quanto que eu tenho dificuldade de me relacionar, relacionamento interpessoal, o quanto que eu tenho dificuldade nas minhas relações amorosas, justamente nessa percepção de eu, né? As dificuldades escolares, ansiedade muito, muito, muito. Quando a gente é uma criança ansiosa, quando a gente vai investigar, está sofrendo bullying, né? Essa dificuldade
com os pais, né, na relação com os pais, na conexão com os pais. Exatamente. Essas crianças se refugiam na internet, né? se refugiam nos jogos, porque lá é uma zona de conforto. Ninguém lá vai dizer que eu sou feio, que eu sou bonito, que eu sou burro, que eu sou chato, né? Lá tá tudo bem, eu posso até fingir que sou outra pessoa e tá tudo certo. Então até mesmo essa exclusão de si mesmo, né? Esse refúgio, essa fuga da realidade, o quanto isso acontece sempre como sintoma e como consequência do bullying. Não querer ir para a escola, né? Encontrar a compulsão alimentar. Às vezes algumas crianças se refugiam comendo. Coisa, né? E isso, elas vão encontrar um gatilho ou uma forma de regular essa emoção. Exatamente. E assim, a internet é realmente esse campo para onde, como você falou, o termo é esse mesmo, se refugiam lá numa rede social. Muitas criam vezes um fake, né? Isso. Criam aquele avatar que não é, né? Aqueles joguinhos que tem os avatares que tem uma vida perfeita diferente da vida deles, dessa concepção de que a vida deles não é perfeita. Exatamente. E aí o contrário disso, Anne, eu quero sua opinião. Você acha que a internet, por ser esse espaço, também favoreceu ao bullying? Porque muita gente sofre bullying na internet. O cyberbullying, né? Isso, esse é o termo. Comentários maldosos, julgamentos pela internet. O quanto isso faz mal também é uma nova maneira de bullying. Né? É um novo espaço, né? Como é uma violência, ela vai ganhando espaço. E aí, mesmo nas redes sociais, mesmo nessas situações, o bullying acontece. E acontece numa proporção até maior, porque na escola a gente sabe quem está cometendo, a gente até consegue investigar. E aí nas redes sociais, às vezes tem as pessoas escondidas, tudo bem, a gente tem justiça, porque isso pode ser judicializado, você pode procurar ajuda na justiça, né? Tanto no cyberbullying como bullying na escola ou em outro ambiente, isso realmente perpassa pelo preconceito, pelo julgamento, pela discriminação, e isso busca-se ajuda, advogado, né? Para todos esses trâmites legais. Mas aí nas redes sociais, precisa de investigação maior, né? Você está escondido, mascarado, cometendo aquela violência. E muitas vezes as pessoas até são tão maldosas em pequenos comentários que você já se sente tão fragilizado que quando a pessoa diz, você postou uma foto e a pessoa colocou que você não... mas você tá torta na foto. Mas você já tá com outro namorado. Mas... As pessoas às vezes não têm muito limite, né? Invadem mesmo aquele espaço por ser tão democrático. Muitos artistas, eles têm levantado essa bandeira, Carla. Cada vez mais nas redes sociais a gente vê artistas, né, famosos falando sobre isso, que sofreram, que sofrem, ou como se sentem quando acontece um tipo de crítica dessa situação. Saíram de algumas redes sociais por isso, desistiram das redes sociais, porque teoricamente é uma terra sem lei, e o quanto ninguém respeita ninguém, né? E é muito a humanidade, pensar em bullying é pensar em falta de humanidade. Por que eu preciso criticar o outro? Por que a todo momento eu preciso pensar no apelido para o outro? Por que a todo momento eu não consigo só acolher a dor do outro? Verdade. É um problema seríssimo, né? Ainda bem que existem hoje já debates sobre isso, existem leis que defendem tudo isso, mas eu acho que ainda é pouco, né, Anne? Ainda é muito pouco, muito ainda precisa ser feito para que, não sei se isso consegue acabar, mas pelo menos que se alivie um pouco isso e que as pessoas tenham consciência de que aquilo é bullying, de que aquilo é errado e aquilo pode ser até criminalizado. O que a gente precisa pensar, Carla, o grande quê da questão é que não é besteira. Isso. Né? Porque ainda se tem muito isso na cabeça das pessoas de que é besteira. E não é. Se o outro está sofrendo, você precisa respeitar a dor dele. No sentido de, mas eu não sabia que ele ia sofrer. Tá, então você fez uma vez, não faz mais. O problema é que às vezes a pessoa vê que não gostou ou que achou que era uma brincadeira e repete, porque o bullying não acontece uma vez. Não é dito assim, aquilo ali foi uma situação de bullying. O fato é que muitas vezes ele é um comportamento repetitivo, né? Uma situação que se repete. E não só uma vez, muitas vezes, como você falou, na escola e no dia a dia. Né? Então, o quanto que todos os dias eu estou na escola e nessa situação em específica eu estou perpassando por uma situação de sofrimento. Exatamente. E assim, você acha, Anne, que a solução para isso realmente é
parte muito da conscientização primeiro da coisa, né? As pessoas precisam entender o que é exatamente isso, para começar a tomar uma atitude em relação ao bullying, principalmente na escola, que é onde acontece com mais frequência, para que a gente não venha ter estatísticas tão tristes, né, como essa de Realengo, como aquela moça que o noivo desistiu do casamento 2 dias antes e ela recebeu várias críticas porque decidiu casar sozinha, fez o casamento, foi lá, entrou sozinha. 2 dias depois ela pulou de um prédio, porque julgaram, porque fizeram comentários maldosos e ela não soube como agir diante daquilo. Então, para que isso não aconteça, é preciso essa consciência. Né? Precisa essa consciência e enquanto pais e mães, já que a gente está falando de crianças e adolescentes, eu consigo estimular no meu filho comportamentos de resiliência também, Carla. O quanto que eu estou criando seres humanos, crianças e adolescentes mais resilientes, de que a partir do momento em que acontecem situações X, Y, Z, eu consigo reagir de uma forma positiva, eu posso reagir de uma forma menos mimimi, né? Já que temos essa demanda, então o quanto que eu consigo ser mais resiliente, me preocupar comigo mesmo e não com o outro, reagir, e a partir disso reagir, né, de outra forma. Porque muitas vezes eu recebo em consultório demandas, Anne, está acontecendo isso com ele não sabe se defender. Então, muitas vezes também precisa aprender a se defender. Não é revidando, não é batendo, não é criticando, não é apelidando de volta, né? É simplesmente dando uma resposta que o outro entenda que aquilo está errado ou que não precisa ser feito aquilo. Porque muitas vezes quem está cometendo bullying repete porque sabe que aquilo ali realmente mexeu, atingido, que aquilo ali a pessoa não está gostando e continua fazendo. Sim. A partir do momento que você realmente dá um jeito de não se importar ou daquilo não incomodar, que não é fácil, mas é possível. Sim. E eu acho que realmente, eu concordo com você, Ana, é os pais que devem realmente dar essa consciência aos filhos. Sim, o processo de resiliência. A educação de hoje, Carla, ela traz muito isso. Ah, você é perfeito. Ah, você é lindo. Ah, você é super inteligente. Ah, filho, que maravilha, você conseguiu. E o quanto que por trás disso a gente precisa. Vá, filho, tente mais uma vez. Você consegue. Eu tô aqui para lhe ajudar. Muitas vezes é o nosso discurso em cima de uma construção de perfeição. E aí, muitas vezes a perfeição da minha mãe eu sou filho bonito só pra minha mãe, mas aí quando eu for arrumar uma namorada vou ter essas dificuldades porque eu não vou estar dentro do padrão de beleza, independente de padrão de beleza. O que eu tenho pra oferecer pra minha namorada, pra essa minha futura companheira, para além de beleza, né? Quais são os valores que nós estamos passando para os nossos filhos de beleza, de dinheiro, né, de status, que tem outras coisas por trás, tem muito mais coisas por trás que precisam ser também vistas, ditas. É uma missão pesada para os pais, mas a gente precisa enfrentar, a gente precisa criar essa geração considerando todas essas mudanças, todo o cenário que a gente tem hoje. O bullying, infelizmente, não vai deixar de existir, mas como a Anne muito bem citou aqui, a gente precisa reagir de uma forma diferente para que aquela agressão não me atinja totalmente, tá certo? O tempo corre, minha gente, já acabou, infelizmente. Mas muito obrigada, viu, Anne? Eu que agradeço, Carla. É sempre muito bom estar aqui. Fico muito agradecida. Nós que agradecemos a você também pela sua audiência, pela sua participação aqui no nosso programa. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais, 10h15, ao vivo aqui na Super TV. O programa de hoje você já pode assistir novamente pelo Facebook, compartilha com seus amigos. Daqui a pouco tá lá no canal Carla Buquerque no YouTube. Você pode compartilhar também e assistir novamente, tá certo? Um beijo e até amanhã. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.